Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 13, verso 19 ao 20. As crianças podem ir aqui, ó, à nossa esquerda. Segura aqui. Esse não segura, não espera não. Quero compartilhar com vocês algo que eu falei ontem aqui na liderança. E eu estava estudando ontem e o Senhor ministrou muito forte. Falou, não, você vai trazer essa palavra aqui que o Senhor trouxe para a liderança. Você vai trazer para a igreja. 1 Samuel 13, verso 19 ao 20. Eu quero que você preste atenção, irmão. Se possível, pega caneta e papel, que existem coisas que a gente precisa anotar. Tem coisas que nós precisamos anotar. Escute isso. Tem coisas que precisamos anotar. Não venha sem papel, não venha sem caneta, não venha sem Bíblia, gente. Isso é muito importante. São palavras que podem mudar nosso destino. Você crê dessa forma? Eu creio dessa forma. Eu não frequento somente um culto. Eu faço parte de um culto e tudo aquilo que está sendo liberado é para a minha vida. E são coisas que Deus quer nos despertar em relação ao que Deus tem para fazer. Então o texto diz assim, ó, em toda parte, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava. Em toda a parte de Israel. Porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Para que os hebreus não façam espada e nem lança. Verso 20. Por isso todo Israel tinha que descer. Descer a quem, gente? Quem é os filisteus? Quem são os filisteus? Diga, exército inimigo de Israel. Quem são os filisteus? Por isso, todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, ou a sua espada, a sua enxada, o seu machado, o seu sacho, o seu instrumento de guerra. Todos eles tinham que descer ao inimigo e pedir ao inimigo, você pode amolar a minha espada? Você pode amolar o meu instrumento de guerra? Você pode amolar o meu instrumento de trabalho? Israel descia e a quem? Aos filisteus. Pai, eu quero pedir ao teu Espírito Santo que essa palavra entre em nós. Abra o nosso entendimento. Eu não tenho aqui um compromisso, Pai, de pregar. Eu tenho um compromisso de ensinar a verdade. Que aquilo que vai ser ensinado possa ser, sim, meu Deus, uma forma de habilitar crentes a se posicionar no que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Não está mais em tempo, Pai, de afiar as nossas armas na mão do inimigo. É tempo de posicionamento, de saber que o Senhor nos preparou e nos forjou para algo sobrenatural. Senhor, já começa a mexer dentro de nós, que aquilo que está fora do lugar, nós possamos nos posicionar e fechar todas as legalidades, para que o teu nome seja glorificado. Eu não quero ser achado em falha, não quero errar dependendo do inimigo, eu dependo do Senhor, eu dependo de ti. O Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha espada, o Senhor é o meu guia, o Senhor é a minha direção. Eu não tenho mais nada a ver com o inimigo, Senhor. Eu já fui livre, eu sou livre hoje, para a glória de Deus. Abra o meu entendimento em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, imagine você, a sua casa, a sua família, a sua vida, preste a entrar em uma guerra. E a descobrir que não há armas no seu acampamento. Nenhuma espada, nenhuma lança, nenhum escudo. Preste atenção, quantas vezes somos pegos de surpresa no meio das batalhas? Eu te falo, o ladrão avisa quando ele vai vir? O inimigo avisa quando vai haver guerra? Você sabe quando vai haver batalhas? Não. Então entenda algo. O que fazer quando a batalha é inevitável?
Mas o que você precisa para lutar foi negligenciado. O pior, entregue ao inimigo. Quantas coisas nós estamos entregando nas mãos do inimigo. Que isso, pastor? O senhor está falando com quem é crente. O senhor está falando com quem é servo de Deus. O exército de Israel também era servo de Deus. Saul também tinha um Espírito Santo. Sim ou não? O exército estava dependendo do Senhor. Mas você acha que o inimigo vai entrar como? Ele vai entrar, tem gente que está esperando um diabo com chifre, tridente, rabo e de vermelho. Aparecer para você e vai dizer, eu sou o diabo. Tem gente que está esperando o inimigo a apresentar para você de uma forma que você possa identificá-lo. Deixa eu lhe falar algo, o inimigo ele não vai se apresentar dessa forma para você. Primeiro que nem assim não é. Eu preciso que você entenda e eu possa te ensinar a vencer as suas guerras, para que você entenda que ele vai entrar sutilmente. Ontem eu falei aqui para a liderança, queridos, onde eu estava falando, ei, antigamente você orava, o diabo se manifestava. Antigamente você orava, as pessoas ficavam endemoniadas. Hoje vocês viram que até o inimigo mudou de estratégia. O inimigo não está mais se manifestando no corpo das pessoas, mas as pessoas estão manifestas, com palavras e com atitudes que não glorificam a Deus. E ele quer ficar incubado dentro das pessoas, porque as pessoas não querem ser libertas e frequentam culto. Porque aquela mulher que tinha 18 anos, que carregava um espírito imundo sobre ela, ficou 18 anos indo para a igreja também, mas tinha um espírito imundo sobre os ombros dela e fazia com que ela olhasse para a terra. E muitas vezes a gente não observa que nas lutas da nossa vida, o inimigo tem usado estratégias para que eu e você fique aprisionado. E a gente olha e acha que está tudo normal. Querido, em 1 Samuel 13, do 19 ao 20 que nós lemos, há uma estratégia espiritual profunda e reveladora para mim e para você. Naquela época não se achava um só ferreiro em Israel, pois os filisteus tinham dito, os hebreus não poderão fazer espadas e nem lanças. Ou seja, toda a dependência de Israel estava nas mãos de quem? Do exército inimigo. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão ainda dependendo do exército inimigo? Quantas pessoas estão na igreja, mas ainda não se livraram de situações que o inimigo está entrando ou entrou e está tentando roubar de você a visão de um guerreiro, de um homem valente? A irmã chegou ali para mim agora há pouco e falou, irmão, eu falei, minha irmã, me dá essa frase aí, que essa frase vai fazer parte da minha pregação. Ela, pastor, eu estava assistindo um filme ontem, dos Vingadores, e aí o camarada falou lá, ó, a espada é a extensão do braço. Quem perde a espada perde a guerra. Quem perde a guerra perde a vida. Tem gente que está na igreja, mas nem espada tem mais. Tem gente que está na igreja, mas não tem escudo e nem tem armadura mais. Tem gente que tem até o título de crente, mas não está entendendo que tudo que ele depende agora está nas mãos do inimigo. Eu não estou falando de alguém que era ímpio, não estou falando de um inimigo contra outro inimigo, não. Eu estou falando do exército de Israel, que dependia de todo o seu armamento, que ficou nas mãos dos filisteus, e eles fizeram isso propositalmente. Querido, eu e você precisamos aprender uma coisa. O povo de Deus foi desarmado não porque Deus o abandonou, não, mas porque aos poucos cederam ao domínio do inimigo, que até nem mesmo o direito de afiar suas ferramentas tinham mais. O inimigo está entrando sorrateiramente na vida de muita gente. O inimigo está tentando, deixa eu lhe falar, essas confusões que nós estamos vendo aí são bíblicas. Mas o Irã está baseado em muitos homens que eles levantaram sobre a terra. A Europa está dominada por homens que servem a outras religiões, onde eles foram para lá para se casarem com as mulheres europeias e levantar os deuses deles. E a gente está olhando e está achando que está tudo normal, que é simplesmente uma situação. Chama o povo que está lá fora para mim, deixa só um. Quem está lá fora chama, deixa só um guerreiro lá fora. Todos aqui dentro.
Então o que eu quero que você entenda? O inimigo está entrando sorrateiramente e está muitas vezes querendo nos dilubriar, e a gente não está entendendo que aquilo que está acontecendo é para roubar a nossa visão do que Deus tem. Israel não perdeu a guerra no campo de batalha. Eles começaram a perder a guerra quando deixaram o inimigo dominar as ferramentas do dia a dia. Quando entregaram ao adversário o controle sobre o que deveria ser afiado em casa, no secreto, na comunhão com Deus, eles começaram a perder a guerra aí. E a gente está falando de pessoas crentes que estão dentro da igreja e muitas vezes não estão percebendo que as batalhas continuam. Eu te pergunto, as batalhas depois que você tornou crente diminuíram? Ou aumentaram? Eu pergunto, e que armamento você está usando? E que arma você está usando para batalhar se você não sabe quais armas você vai usar? Israel não perdeu a guerra na batalha, perdeu no dia a dia. Escute algo, hoje muitos de nós estamos enfrentando batalhas espirituais sem espada e sem preparo. A gente se converte, vem para a igreja, se coloca diante de Deus, mas não entende por que a gente não está vencendo. Por quê, pastor? Porque permitimos que o inimigo afie a nossa mente com pensamentos dele, molde a nossa fé com mentiras e controle as nossas ferramentas espirituais. Quantas pessoas estão na igreja, mas a mente dele não é mais a mente de Cristo? Em vez dele usar a fé, usar a esperança, usar Deus, ele está usando outras coisas para se basear e Deus forjar ele. Não, ele está deixando de ser forjado pelo inimigo, caindo nas mãos dos homens. Quantos de nós estamos com a oração sem fio? Estamos com a palavra empoeirada e a fé enferrujada? Quantos crentes aqui não têm nem dia com Deus? Não lê Bíblia, mas diz que é crente. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a palavra? Não tem tempo para jejuar? Não tem tempo para gerar comunhão com Deus? E que é capaz de tudo. Não, mas eu canto na igreja, eu louvo na igreja, eu danço na igreja, eu prego na igreja. Meu querido, eu não posso ler a Bíblia quando eu vou pregar. Eu não posso ouvir a Bíblia quando o pastor fala ou quando alguém está aqui na frente e fala. Eu tenho um alimento que é diário, e esse alimento é para a minha vida. Mas eu tenho uma palavra que eu sou vencedor. Eu quero vencer e quero dizer para Deus que eu sou capaz de vencer. E Deus está dizendo, como que você vai vencer se até a vida devocional você deixou? Como é que você vai vencer se você não tem uma busca diária e não tem uma dependência diária? Qualquer compromissozinho fora te tira da presença de Deus. As coisas de fora são muito mais importantes do que você estar recebendo alinhamento e afiando a sua espada na casa de Deus. Hoje qualquer coisa nos rouba da presença do Senhor. A gente não tem um compromisso de estar buscando em Deus, entendendo que as batalhas estão aí. Ninguém sabe quando vai vir, ninguém sabe quando vai chegar, mas elas vão chegar. E eu preciso estar preparado para enfrentá-las na força do Senhor, não na minha força. Por isso que nessa mensagem, querido, Deus quer nos despertar para recuperarmos o ferreiro que há dentro de nós. Tem um ferreiro aí, que Deus vai forjar na tua vida. Dinheiro é bom, compromisso é bom, lutas também a gente tem que passar, mas uma coisa, não há nada melhor do que depender do Senhor. E eu preciso trazer à igreja a oração e a vida com Deus, dependência em Deus. Porque voltar a guerrear com autoridade espiritual, declarando que o inimigo não tem mais poder sobre a tua vida. Queridos, por que você não foi chamado para depender do inimigo? Você não foi chamado para depender dele, mas você foi chamado para se preparar. Você foi chamado para ser forjado por Deus, afiado na palavra e treinado na oração e capacitado pelo Espírito Santo para você vencer qualquer situação. Hoje, se a gente chama os irmãos para orar, hoje falam por aí, eu não aceito essa palavra sobre a vida da nossa igreja. Diz que o menor lugar, o lugar que tem menos pessoas é o lugar de oração. Você aceita isso para a tua vida? Você aceita que o povo de Deus não está lendo mais a Bíblia? Que os jovens não querem compromisso com o Senhor? Tem palavras que eu rejeito. Eu declaro, os jovens daqui vão ser cheios do Espírito Santo. Eu declaro que os jovens vão ser profetas do Senhor.
Eu declaro que aqui vai ter um povo cheio da graça de Deus e que vai saber usar a sua espada no meio das batalhas, as suas armas espirituais, e você não vai depender do inimigo. Eu quero declarar, o inimigo vai bater em retirada hoje da tua vida, da tua casa, da tua família, porque você vai se posicionar diante daquilo que o Senhor tem para você. Não é você que vai falar, quem vai falar é o Espírito Santo, quem vai te levantar é o Senhor, porque eu estou falando com valentes de Deus, homens e mulheres que se levantaram, ainda na sua fragilidade. Você pode ser aos teus olhos fracos, mas diante do Senhor você é forte, forte no Senhor. E eu quero declarar que nem você e nem sua casa vai perecer, porque quem é contigo é o Senhor. E eu quero declarar que aquela palavra de Josué vale sobre a nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos guerrear nessa peleja. Eu e a minha casa vamos dar glória ao nome do Senhor. Porque nós não somos alguém que vamos ser levados pelo inimigo, nem pela voz inimiga. Quantos guerreiros valentes, homens e mulheres de linha de frente que estão hoje, olha irmão, com as armaduras deles feridas e com as espadas dele todas jogadas ao canto. Quantas pessoas você conhece que hoje não tem mais força para lutar? Quantas pessoas você conhece hoje que olhou e disse, não, eu sou valente, eu estou na igreja, é isso, é aquilo, e hoje tudo aquilo que ele falou parece que caiu por terra. Pessoas que são crentes estão bebendo. Pessoas que são crentes estão tendo uma vida parecendo que é do mundo. Não foi da noite para o dia que o inimigo entrou. Ele entrou sorrateiramente. E o pior, irmão, que são nos pequenos detalhes. É no culto que a gente está, mas a gente não sai do celular. A gente está mais antenado no celular e no que as notícias dizem do que na palavra que está sendo pregada. Não, pastor, mas é porque eu não gosto da pregação do irmão. Já começou errado, porque se não gosta da pregação do irmão, você tem que orar por ele. Não, pastor, é porque eu não gosto desse irmão aí que está louvando. E quem é você para julgar o irmão que está louvando? Não, mas é porque quando termina o culto eu gosto de ir embora mais cedo. Você vai embora mais cedo por quê? Porque se fosse você louvando, você ia gostar que alguém fosse embora mais cedo? Se fosse você pregando, você ia gostar que o povo fosse embora mais cedo? Então por que a gente quer regra para os outros e não quer para a gente? São pequenos fios que precisam ser alinhados, pequenas espadas que precisam ser alinhadas para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu posso falar desse jeito, mas você não pode falar desse jeito comigo. Eu quero para mim, mas não quero para você. Então vem cá, e a medida não é a mesma? Não há regra na casa do Senhor? E a gente acha que a gente pode levar a vida no banho-maria. E a gente está achando que o nosso inimigo está brincando de ser inimigo. Até o inimigo tem organização. O crime lá é organizado. E aqui, muitas vezes, a igreja é bagunçada. Porque a gente acha que pode fazer da casa do Senhor a nossa casa. Aqui não. Tem ordem, tem decência, e tem forma que a gente tem que saber falar e tratar o nosso irmão, para que a gente possa saber conduzir a casa do Senhor. Nós temos que ter respeito, e muitas vezes nós somos roubados nas pequenas coisas, e a gente não está entendendo. E a gente fala com o nosso irmão como se estivesse falando com algum estranho. Nem com estranho eu sou capaz de falar desse jeito. Então eu preciso alinhar a minha espada. Eu preciso alinhar a minha lança. Mas eu não dependo do inimigo, eu dependo de Deus. Por isso eu quero dar 5 pontos importantes. Primeiro, o inimigo rouba o que devíamos ter protegido. Quem deveria ter protegido era eu e você. E o inimigo está roubando. Naquela época não se achava um só ferreiro em Israel. O ferreiro representa aquele que forja, que prepara e afia as armas. Espiritualmente, isso simboliza o nosso lugar de preparo. Eu volto a dizer, como está a sua vida de oração? Como está a leitura bíblica? E como está a sua vida de consagração a Deus? É muito fácil, irmão, quando Deus nos tira do Egito. Eu estava falando na sala de servos. Quando Deus te tira do Egito, é Ele que te tira. A Bíblia vai dizer que com mão forte o Senhor arrancou o povo do Egito. Sim ou não? Deus arrancou o povo do Egito. Mas quando o povo chegou na Babilônia, Deus não arrancou o povo. Do Egito Deus te tira, mas da Babilônia você escolhe. Se você quer sair ou se você quer permanecer.
Na Babilônia você escolhe, porque na Babilônia os judeus também prosperaram. E muitas vezes Deus te leva a lugares de prosperidade, Deus te mostra, mas não é naquele lugar que Deus vai te deixar. A gente precisa decidir sair. E qual foi o erro dos judeus? Porque prosperaram na Babilônia, abriram igrejas, sinagogas, mas não levantaram altares. Tem muito crente como judeus, prosperando, Deus honrando, Deus fazendo, mas esquecendo de ter sacrifício. Onde não tem sacrifício, Deus não se manifesta. E eu preciso entender que tem que ter sacrifício da minha parte e da sua parte. A espada é para todos, a espada ela é de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. Então nós temos que ter vida de oração, palavra e consagração. Não é só quando eu recebo, quando eu ministro, não é só quando eu prego, não é só quando eu estou servindo. Eu preciso ter minha vida com Deus. O que está sendo manifestado no altar é o que é representado lá no meu quarto. Se eu não tiver vida com Deus na minha casa, eu não vou ter vida com Deus aqui. Porque aqui eu vou estar simplesmente sendo roubado diante daquilo que o Senhor tem. O inimigo não quer tirar a sua rotina, querido, de afiar a sua espada. Ele somente quer substituir o ativismo. Ele quer a adoração pela distração. Ele vai te distrair em vez de você adorá-lo. A intimidade pela superficialidade. A gente quer um culto de 1h40, achando que 1h40 vai nos sustentar para a semana toda. Sendo que a gente mal dá o dízimo do nosso dia. E a gente não entende que a nossa vida diária já começa quando você acorda. Você já começa a afiar a sua espada quando você acorda dizendo: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado porque o Senhor me deu mais um fôlego de vida. Obrigado pela minha casa, eu já intercedo pelo meu lar, eu já intercedo pelos meus filhos, eu já intercedo pelo que vai acontecer hoje, Senhor. A primeira conexão que não pode faltar na minha vida não é o Wi-Fi, é o Senhor. Eu sou capaz de acordar, e se isso não estiver nas minhas mãos, eu não vivo. E se falhar a internet, eu sou capaz até de brigar, porque eu estou mais antenado no que acontece no mundo do que o que acontece no céu. Hoje a gente vive sem isso, até declara que sem isso aqui a gente não vive. E sem isso aqui? Sem isso aqui a nossa vida não vive, não anda, não rompe, não cresce. Eu posso achar que eu tenho até prosperidade, mas eu preciso de vida com palavra. Vida afiada na palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então o inimigo está justamente substituindo o tempo com Deus pelo ativismo, a adoração pela distração e a intimidade pela superficialidade. Eu estou só molhando a ponta dos meus dedos e já achei que eu mergulhei. O que eu aprendo? Que quando o inimigo ocupa o espaço do ferreiro, ele domina o seu processo de formação. Se o inimigo está dominando o espaço do ferreiro, não é eu e você que estamos sendo forjados por Deus. Nós estamos sendo forjados pelo inimigo. E Deus está querendo nos trazer à luz. Igreja, se desperte. Os sinais estão aí. Eu estou para fazer algo grande sobre a vida da igreja. Eu tenho promessas sobre a vida da igreja brasileira. O Senhor tem promessas sobre nós. Querido, e eu tenho falado com Deus, não me deixe fora do que o Senhor tem para fazer no Brasil. Não me deixe fora do que o Senhor tem para fazer nas nações. Porque o que o Senhor tem para fazer, eu quero dizer, conta comigo, Senhor. Eu quero ser forjado e afiado pelo Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não quero ser roubado em cima do que o Senhor tem para fazer conosco. E eu te pergunto, querido, quem tem forjado a sua mente? A palavra de Deus ou as coisas do mundo? Quem tem alimentado você? A palavra de Deus ou as coisas que você acredita? Crentes que eram tocha nas mãos do Senhor,
crentes que eram cheios do Espírito Santo, crentes que tinham devocional, crentes que buscavam a Deus, que estavam ali no quarto de oração, na vida de oração, e que hoje estamos simplesmente na superficialidade, dizendo só: Senhor, Tu sabes. O inimigo tirou os ferreiros, mas o povo de Deus deixou os filisteus não só atacarem Israel com força, mas atacarem com estratégia. A gente não está vendo, mas as estratégias do inimigo têm tentado vir. Para quê, pastor? Justamente eles tiraram os ferreiros e os que fabricavam armas. O plano não era matar o povo. Deixa eu te falar, o inimigo não quer te matar. O inimigo só quer te distrair e te deixar fraco. Crentes que chegam na igreja que se perguntar: você é salvo, irmão? Já estou em dúvida. Irmão, você é filho de Deus? É, sou. Crentes que não tem mais ânimo, crente que não sente mais a presença de Deus, crentes que estão frios, que se falar: vamos para a luta hoje. Luta aonde? Que luta? O que é luta? Eu já enfrento tanta luta. O que eu aprendo aqui, queridos, que o diabo não precisa de te destruir, ele só precisa te desanimar. É por isso que a gente está vivendo um tempo em que você vai conversar com os crentes e eles dizem: igreja, quero mais não. Igreja, eu não confio mais. Olha, irmãos, nem sei se eu acredito mais. Eu estou sendo crente em casa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se eu amputar o meu braço, o meu corpo vive? Sim ou não? E se eu amputar o meu corpo, o meu braço vive? Como é que você quer viver sem o corpo? Como é que você acha que você pode dar seguimento à tua vida se o que é essência e o que emana para a nossa vida não vai ter mais vida? E é isso que o inimigo está fazendo, roubando na nossa mente, está vendo? As lutas, as igrejas, as destruições, está vendo aí? E pastor isso, irmão aquilo, as confusões assim. Confusões sempre existiu. Deixa eu te falar, lá no Jardim do Éden, deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha igreja? Mas teve morte. E é novidade para você? Os pastores de Abraão com os pastores de Ló teve confusão? Teve. E por que é novidade para você? Você não está vendo que o inimigo está querendo nos distrair para que você não afie a sua espada? Você não está vendo que o inimigo está querendo te distrair para que você não se posicione diante daquilo que Deus tem e você afie a arma que o Senhor te deu? Você não está vendo que essas confusões estão sendo geradas por consequências para que a gente perca o foco daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida? Quando hoje eu vivo, irmão, ativo e ocupado, mas muitas vezes espiritualmente desanimado, eu não tenho força nem para orar por mim. Longe da palavra, longe da oração, longe da dependência de Deus. Quando fala qualquer coisa, tudo é difícil, tudo é incapaz, eu não consigo nada, eu não posso nada. A gente luta para qualquer outras coisas, menos para as coisas do Senhor. Está faltando pessoas que estejam desejosas daquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Falamos que somos um exército, mas não somos capazes de nos unir e afiar as nossas espadas. Não temos maturidade de sentar com o nosso irmão e resolver. Aquele irmão olha para mim assim, aquela irmã não gosta de mim, senta e resolva, seja maduro. Não, pastor, mas eu queria que o senhor resolvesse. Não tem nada a ver com isso. Crente que é crente se resolve. Crente olha e diz: irmã, você não gosta de mim, posso sentar contigo? Eu preciso sentar. Tem alguma coisa contra mim? Não, então vamos sentar. Vamos resolver. Porque nós estamos no mesmo exército. E nesse exército não tem divisão.
Nesse exército tem unidade. E o Espírito de Deus será sobre a nossa vida. Ontem foi falado aqui na nossa reunião, né? Quem está contigo nas trincheiras? Eu já fiz uma mensagem. Quem está contigo nas trincheiras? Muitas vezes você está preocupado com quem está do outro lado te atacando. E muitas vezes quem está do teu lado não é quem luta as tuas guerras. E você está preocupado com o inimigo. E muitas vezes o inimigo está do teu lado. E você precisa estar vigilante e você não está diante daquilo que Deus precisa fazer na tua vida. Ferramentas sem corte não vencem batalha. Israel ainda tinha ferramentas, mas estavam cegas. Ferramentas cegas não vencem batalhas nenhuma. Só geram frustração e desgaste. Lá em casa tem uns momentos que a minha mulher diz: meu bem, eu peguei essa faca, não corta. Peguei essa faca, não corta. Pegou a terceira faca, não corta. Eu digo: e o que eu tenho com isso? Ela diz: você tem que afiar, que é você que sabe. Quem gosta de cozinhar aqui sabe o que eu estou falando. A pior coisa que tem é você cortar algo e aquela faca não prestar. Muitas vezes Deus está nos vendo assim: eu te chamei para ser espada, mas você está totalmente sem corte. E quando eu quero te levar para ser afiado, você não quer, porque você acha que isso é luta, você acha que isso é vergonha. Mas eu quero te afiar para que o meu nome seja glorificado. Eu quero te preparar para as pelejas. Você não sabe o dia que ela vai vir. E a pior coisa que tem é quando a gente se sente despreparado. Porque quando a gente vai cortar uma carne e a carne é um pouquinho mais dura, você precisa de um outro tipo de faca, um outro tipo de corte. Para o corte do peixe é um, para o corte da carne é outro. E vocês já viram que até quando o camarada ele é pescador, vocês vão ver que ele anda com facão, ele anda com uma outra faca, anda com um canivete, porque é cada um para um tipo de estratégia. Mas quando você olha para os crentes hoje, ele está mal com o canivete. E quando olha, ele diz: irmão, estou precisando do seu canivete. Ah, é só de enfeite, está enferrujado. Deus está dizendo: eu tenho óleo hoje. Eu tenho o esmeril hoje para preparar para você. Porque muitos crentes estão desgastados porque continuam fazendo as mesmas coisas sem fio espiritual. Provérbios 27, 17 vai dizer: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não tem como eu fugir dos embates da vida com o meu irmão. Com o meu irmão a gente vai ser afiado também. Marido e mulher, tem como se desligar? Lá no casamento, lá na sua casa, só é amor? Ou tem hora que sai fight? Faísca? Hã? Lá em casa tem hora que o esmeril está rodando, aí passa a faca. Já viu que sai aquelas faíscas? Sai. Igual na sua casa, sim ou não? Mas aí a gente vê que Deus está nos afiando. Porque aquelas faíscas não é para botar fogo, é para arrancar em nós o que precisa ser moldado. Essas faíscas é para que a gente se ajuste. O que eu aprendo aqui? Se você depende do inimigo para afiar a sua vida, você está controlado por ele. Não é Deus mais que domina a sua vida? Não é mais Deus que guia os seus passos? Você é um homem que faz as coisas por você mesmo, uma mulher que faz por você mesmo, ou quem direciona os teus passos é o Senhor? Mas eu não estou bem. E quem diz que eu sirvo a Deus porque eu estou bem? Eu sirvo a Deus porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele sabe de tudo, Ele me sustenta. Tem hora que não dá vontade de vir para a igreja, não dá, eu sou homem igual a você, tem hora que não dá, mas eu não venho porque eu quero, eu venho porque eu dependo dEle. E é nesses dias que eu mais luto comigo, é nesses dias que eu mais reluto, que eu digo: hoje eu não estou com vontade de ir. É o dia que Deus mais fala comigo, é o dia que Deus mais me afia, e é o dia que Deus mais me prepara para as batalhas.
Porque Deus nos mostra que nós não vivemos por nós, nós vivemos por Ele, por causa dEle. Por isso as armas em suas mãos não precisam estar afiadas. Se você tem armas, mas não sabe usá-las, querido, desculpe, é um mero enfeite. Hebreus 4:12 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois, penetra a alma, juntas e medula, a ponto de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você acha que quando você se levantou hoje, veio para cá, Deus já não sabia o que Ele tinha para fazer na nossa vida? Você acha que Deus não viu quando você se levantou e disse: Senhor, eu vou lá, eu estou meio fraquinho, mas vou cumprir meu propósito hoje? E Deus disse assim: não, eu estou te levando para te afiar, porque você não depende mais de estratégias humanas, você depende das estratégias do céu. A espada do Espírito é a palavra, e não basta segurá-la, é preciso usá-la com precisão. Jesus venceu o diabo no deserto citando as escrituras afiadas, não apenas decoradas. Quando você volta ao altar, a palavra, você busca intimidade, você afia as armas que Deus já te deu. O problema é que Deus já fez, porque quando nós estávamos vulneráveis, passando por luta, nós éramos sedentos. Estava lá todo dia afiando a espada, estava lá no lugar da oração. Quando estávamos precisando, passando por luta, Deus era meu tudo, Deus era meu socorro, Deus era minha alegria. Agora Deus abasteceu. Espada só é enfeite. E aquele homem, aquela mulher de batalha, hoje, se for alistado, depende do dia, porque depende do meu compromisso. Não é Deus que é prioridade, é o meu compromisso que é prioridade. Deus, Ele sempre foi minha prioridade, mas tem umas coisas que são prioridades primeiro. Tem gente que eu não posso dizer não para eles. E para Deus? Se Deus está te chamando, se Deus tem pressa na tua vida, se Deus tem uma obra contigo, eu sei o que eu falei com Deus quando eu estava lá atrás, no meio das adversidades, e disse: Deus, se o Senhor fizer na minha vida, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Nós fizemos um monte de promessas, sim ou não? Você pode ter esquecido, mas Deus não se esqueceu. Deus disse: filha, eu vou te levantar, vou afiar as tuas espadas, vou afiar as tuas lanças. Filho, eu vou te levantar para que o meu nome seja glorificado, para que através da sua vida outras vidas sejam salvas. Eu não te dei armas para você guardar na coleção e ficar olhando. Eu te dei armas para você guerrear e o meu nome ser glorificado. O resto do exército estava vulnerável, mas você não vai ficar. Querido, a unção te levanta, mas é a palavra de Deus que nos sustenta. A unção, eu posso ter a unção de Deus, mas se eu não tiver Deus na minha vida, o nome dele não vai ser glorificado. Eu falei ali na sala, não é para... não, hoje na hora de sair de casa, minha esposa atrasou um pouco. Mulher tem um domínio melhor das suas visões, cabelos, maquiagens. Tem ou não tem? O homem, ele vai lá, toma um banho de 5 minutos, 3, 4 minutos, 5 minutos, toma uma veste, uma camisa, uma calça, botou um sapato, 10 minutos ele está pronto, sim ou não? Vamos sair. E mulher? 1 hora. Ou mais. Hoje, na hora de sair, eu tive a oportunidade de brigar na minha casa. Porque minha mulher não estava pronta. Eu ia dar aula na escola bíblica, como também sempre eu faço. Mas hoje ela não estava pronta. E nós estamos com um carro só.
Aí ela virou e falou, meu bem, pode ir. Eu olhei no relógio, faltava 10 minutos. Ela falou, pode ir. Eu vou de Uber. Eu falei, poderia usar minha espada. Dizer, anda logo, mulher. Tu tá atrasada, trem. Meu Deus. Aí eu falei, não, você fica com o carro, eu vou com os meninos a pé. Que é do outro lado aqui. Faço o exercício. Aí desci, falei, quem vai comigo? A Sara, eu vou. Falei, olha, milagre. Quando eu assustei o Boaz, eu também vou. E a minha mulher ficou com o carro. Mas aí você está dizendo, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu tinha um compromisso com o dono da obra. Eu poderia ter ligado para alguém, ter ido me buscar, pedido com carinho. Eu tenho certeza que alguém iria se prontificar. Eu poderia ter pegado um Uber, mas eu vi que foi um preparo de Deus também sobre a minha vida. Quantas vezes eu andei a pé e não morri? Nem carro eu tinha. Mas hoje tudo a gente põe impedimento para atrapalhar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Você precisa sentir, Arley. Deus falou comigo, o que é não ter um carro também? E aí eu saí de casa e vim andando. Cheguei aqui 9 horas. Morri? Elas têm que cutucar, né, irmão? Senão não é delas. Mas o mesmo Deus que falou comigo, falou com ela. Eu estou lá na sala ministrando a aula, ela chega com um potinho que ela colocou o bolo que ela fez de mandioca e com um cafezinho dizendo, meu amor, você saiu um pouco mais cedo, mas está aqui o seu café. Porque quando você está conectado, a espada não fica na bainha. Ela sempre está de prontidão para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu preciso ser sensível em cima do que Deus tem para fazer na minha vida. Não adianta ter nome de crente, estar em culto, se a sua espada está cega ou ausente. Sem palavra você se torna um alvo fácil. Sem vida de oração você se torna um alvo fácil. Sem vida com Deus você não vai romper. As pessoas são capazes de tudo, irmão, fazem sacrifício, postam, falam, mas muitas vezes, a gente olha e diz, cara, é o mesmo irmão que falou que não podia ter ido na igreja hoje, e está em N lugares. E tem um lugar hoje que entrega todo mundo. Irmão disse, pastor, não pude ir na igreja hoje porque eu estou doente. E o irmão que não estava doente, estava na festa. Pastor, eu não posso ir. Irmão, nosso compromisso não é comigo, é com o Senhor. Só que muitas vezes estamos sendo roubados, sem a gente perceber, porque estamos virando ativistas, e não lutadores. E eu não quero aqui envergonhar ninguém, mas quero te motivar a voltar para o bom lugar que Deus tem para a tua vida. Deus te chamou como guerreiro, como soldado valente, não como alguém que vai assistir a guerra, não como alguém que vai ficar vendo as lutas, mas como alguém que vai participar das lutas e vai vencer junto no nome do Senhor. Queridos, Deus está restaurando o ferreiro espiritual que há dentro de mim e de você. Joel 3,10, forjai espadas das vossas relhas de arado. Deus está dizendo, forjai essas espadas. E para forjar a espada, irmão, tem que pegar o martelo, tem que pegar ali aquela marreta e bater, até chegar ao nível que precisa. Talvez você não está entendendo, a gente não quer ser constrangimento nenhum, mas Deus está batendo em nós. E Deus está dizendo, eu estou te forjando, meu filho. Eu estou te forjando, minha filha, até você entrar na posição que eu quero. Você não vai ser qualquer um, não. Você vai ser a diferença. Deus quer restaurar o ambiente de forja em mim e na sua vida. Ele vai te dar espadas onde hoje há apenas arado. Deus está te tirando do lugar de arado, de arar a terra, para você ser um lutador.
Você precisa entender que Deus está te chamando para a linha de frente. Não para ficar olhando para os problemas. Queridos, o que era instrumento de trabalho, Deus vai transformar em arma de guerra espiritual. É em tempo de parar e desprender dos filisteus e voltar a depender do Espírito Santo. Tem um monte de gente que eu tenho conversado, falado com bastante pessoas, e alguns outros eu digo, gente, aquieta seu coração. Tem hora que nós somos capazes de tentar fazer tudo, eu quero resolver, eu preciso resolver, e Deus está dizendo, se você colocar a mão, eu saio. A gente precisa entender que quem está no controle da nossa vida é o Senhor. A sua vida é do Senhor. Deus não saiu do controle. E o que Ele vai fazer é para que o nome dEle seja glorificado. Onde está o ferreiro que Deus levantou? Onde está o lugar que você afia as suas espadas e as suas armas? O que você está indo fazer ainda procurando conselho com o inimigo? O que está escrito no Salmo 1? Põe aí, por favor. Verso 1 e verso 2. O que está escrito? Vamos lá? Bem-aventurado, feliz. E por que você está sentado lá? Você só sentou, volta um pouquinho, vou chegar lá. Você só sentou porque você começou a dar ouvido. Se você começa a dar ouvido, daqui a pouco você está andando no caminho. E se você está andando no caminho, daqui a pouco você se senta. Tudo tem atitude. Eu primeiro sento para ouvir. Eu primeiro escuto. Depois eu estou caminhando junto. E daqui a pouco eu estou sentado com eles. E eu não percebo que isso foi tão automático, que quando eu assustei eu já estava lá sentado. E eu tenho que tomar cuidado, porque isso aqui não está falando que é só para quem é forte, é para quem é bem-aventurado, é feliz. É quem entende que eu não tenho mais conselho com o ímpio, porque você, verso de número 2 vai dizer, antes, o seu prazer é na onde? E na sua lei. Não, só de noite, quando tem um tempo. É só de noite, quando me sobra tempo, pastor, que eu chego cansado e eu digo, vou ler a Bíblia. Aí você encosta. Está até escuro. O que estava escrito que no que você leu? Em paz me deito e logo pego no sono. A gente quer oferecer para Deus o resto, o que sobra. E depois nós estamos dizendo que somos lutadores. No dia que Deus te põe no campo de batalha e fala para você, pega as suas espadas, pega as suas lanças, pega seus escudos, você se vê sem nada. Sem preparo nenhum. E eu encerro aqui dizendo a você, quando Davi chega no exército, Golias estava lá desafiando o exército filisteu, o exército de Israel, sim ou não? E disse, não tem homem aí não? Não tem nenhum guerreiro aí não que possa lutar comigo? Não tem ninguém que possa se levantar aí e batalhar contra mim? E a Bíblia diz que vai dizer que ele estava ali há quantos dias fazendo isso? Quanto? 40 dias desafiando o exército de Israel. E eu te pergunto, aqueles homens eram fortes? Eram preparados? Tinham armas? Não. Porque se tivesse, tinha ido para a peleja. A arma não é só aquilo que eu seguro, é aquilo que eu carrego dentro de mim. Tem muita gente que até segura, mostra para os outros. Sabe aqueles dragões da independência, quando você vai ali no palácio? Eles ficam lá. Você mexe com eles, eles piscam. Mal pisca.
E eles servem para quê? Enfeite. Está cheio de soldados com roupa, com arma, mas não é capaz de sair do lugar para lutar. Deus não quer você como enfeite. Deus quer você como valente. Ainda que você seja rejeitado, ainda que as pessoas não consigam olhar para você e ver o que Deus tem na tua vida. Mas quando Davi chega, Davi disse: quem é esse homem sem aliança? Quem é esse homem sem aliança? Quem é esse homem sem aliança? Sabe quando eu mostro a minha aliança? Quando eu vivo aquilo que eu prego, e aquilo que eu prego eu vivo. Não adianta eu falar algo que eu não vivo. Eu preciso ter espada no dia a dia, porque as minhas espadas vão mostrar também as minhas lutas. E eu te falo, os desgastes da espada é para me desanimar? Não, porque quanto mais você usa a faca, mais ela vai ter, ela vai desgastar. Mas eu sei o lugar aonde eu afio. E se eu sei o lugar aonde eu afio, o que eu não posso é fugir desse lugar. Eu tenho que estar nele, para ser preparado por Deus, para que o nome dele seja glorificado. Quem tem espada, não negocia com o inimigo, mas vence. E eu quero declarar, querido, você vai vencer. Deus vai te trazer para o lugar de forja. E você não vai mais negociar com o inimigo e nem vai depender mais dele. Porque o que Deus está te dando é para que o nome dele seja glorificado. Eu quero que você entenda hoje é que é no Senhor que nós temos força para lutar. No Senhor, não é em mim. Nós não podemos confiar em nós mesmos. O problema é que estamos cheios de gente fracas, raquíticas, mas querem continuar do mesmo jeito. Sabe qual é o pior doente? É aquele que auto se medica. E a gente acha que conhece. E quando você chega e fica tomando os seus remédios próprios, mas não consegue sarar os problemas que pode gerar um grande problema lá na frente. E a gente está na igreja, achando que está se medicando, e muitas vezes a gente está, em vez de dizer: Deus, me ajuda a afiar minha espada, a se posicionar no lugar que o Senhor tem para mim, para que o teu nome seja glorificado. Eu quero hoje, Senhor, voltar para a linha de frente. Eu não vou ficar ouvindo o inimigo gritando comigo. Hoje eu me levanto na força do Senhor, e eu declaro que o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Eu vou vencer no Senhor. No Senhor eu vou vencer, e eu vou voltar a alinhar a minha vida contigo, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Fica de pé. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos
Quem já pisou nesse lugar e já viveu isso, não sabe viver em outro lugar, irmão, a não ser na dependência de Deus. E eu quero te chamar aqui à frente. Não é como vergonha não, irmão, é como posicionamento, dizendo: Senhor, hoje eu estou aqui para ser forjado. Eu preciso hoje alinhar minha espada. Isso mesmo. Eu gosto de homens assim, cara. Ó, ele não está chorando aqui à toa não. Eu sei, Deus tem coisas grandes sobre essa casa, mas ao mesmo tempo o inimigo também tem ira. O inimigo, meu irmão, não quer te matar. Ele só quer paralisar o que Deus tem na sua vida. Ele sabe que se ele paralisar o que ele tem na tua vida, você vai ficar morto. Você vai ser somente uma múmia, irmão, um zumbi. E o inimigo quer isso. Ele quer nos desarmar. Ele quer tirar de nós essa capacidade de um lutador, de um homem, de uma mulher guerreira. Então muitas vezes a gente olha, não, está tudo normal. Não está. Tem pessoas aqui vivendo conflitos internos, pessoas que estão vivendo momentos difíceis na sua vida espiritual. E Deus está te chamando. Ei, eu estou te chamando para que algo aconteça sobre a tua vida. Eu preciso restabelecer o que eu tenho contigo, o que eu tenho na sua história, o que eu tenho a fazer através de você. Não é o que você sabe, é o que você depende, é o que você obedece. Ah, se conhecer, eu posso conhecer muito, mas se eu não obedecer não adianta nada. 99% de obediência não é, irmão, não é obediência total. Eu preciso obedecer a Deus em tudo, para que justamente Ele possa alinhar e afiar as minhas espadas, as minhas armas de guerra. Eu vou encerrar aqui. Se ainda tem alguém, vem à frente, eu quero orar por você. Nós vamos orar, como aqui já tem pessoas que já estão recebendo oração. Sai do seu lugar e vem à frente. Quem já pisou? Já pisou no Santo dos Santos, Em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, A glória de Deus. Sim. Estenda a sua mão sobre a vida desses irmãos. Vamos orar, pastor Nelson, vamos orar agora. Ore por eles, ore pela sua vida também, ore por nós. Senhor nosso Deus, Senhor Deus, ó Pai, uma igreja, Senhor Deus, ó Pai, se rendendo a Ti. Sim, Senhor Deus, ó Pai querido, tínhamos em nós que já era suficiente, que já bastava. Senhor Deus, ó Pai, que já tínhamos chegado no limite. Tínhamos chegado, Senhor Deus, ó Pai querido, Senhor, até onde as nossas forças, ó Pai querido, permitiu. Mas descobrimos, ó Pai querido, Senhor, identificamos hoje, agora, Senhor, Senhor, que não tinha bastado, que não era o limite, que podíamos e teríamos que andar mais. Senhor Deus, que não é na nossa força, não é no nosso afiar, Senhor, não é no nosso querer, não é na nossa vontade, mas é segundo o Teu querer, é sujeitarmos a Ti, Senhor. Não, Senhor, não, Senhor, não estava como basta, não estava apenas como chegou, como já deu, como concluiu. Não é no nosso querer, não é na nossa mentalidade, não é no nosso pensar, não é no nosso querer, mas é segundo o Teu querer, segundo o Teu amor, segundo a Tua determinação, segundo a Tua palavra. E é segundo a Tua palavra que estamos aqui, papai, rendidos, ó Pai, derramados, ó Pai, entregues, ó Pai querido, ao Teu querer. Não é mais por nós mesmos, mas é por Ti, Senhor, e unicamente por Ti. Varre-nos, Senhor, por dentro, limpa-nos, Senhor, por dentro, Senhor. Faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, até que esteja pronto, segundo o Teu molde, segundo o Teu querer, segundo o Teu padrão, segundo a Tua
tua vontade, unicamente, 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 unicamente a tua vontade, papai. Amém. Diga comigo: obrigado, Senhor. Forja a minha vida, trata a minha vida. Eu quero estar no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? O pastor Nelson está falando aqui que Deus incomodou ele para a gente chamar os homens aqui à frente. Eu entendo isso. Cadê os homens? Tem homens aqui? Homens, todos. Isso, criança, jovem, adolescente é homem. Estenda a sua mão sobre esses homens. Glória a Deus. Vem aqui, meu pastor. Se coloque mais aqui no centro, meu pastor. Levanta os braços, meu pastor. Levanta mais alto, meu pastor. Homem, sacerdote, ministro. Chega aqui, varão. Sustenta o braço do teu pastor, que ele vai cansar. Em algum momento ele vai estar cansado. Levanta o braço, irmão. Sustenta o braço do teu irmão para ele sustentar o pastor. Posiciona, homem. Sustenta o braço do homem vizinho. Serra a fileira. Coloca aí, homem de Deus. Não deixa descer o braço, não. O homem que sustenta aí, entra na fileira. Serra a fileira, vai sustentando o próximo. Tem um homem que não está sustentando o braço do seu vizinho, então nós não entendemos a palavra. Ainda não entendemos a palavra, precisamos voltar para a palavra então. Sustenta o braço do teu vizinho para ele sustentar o próximo, sustentar o próximo, sustentar o próximo, sustentar o ministro, sustentar o pastor. Homens, vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar. Não é só dizer que nós estamos prontos, nós estamos dizendo, pastor, nós estamos prontos. Nós estamos prontos a sustentar a obra, o ministério. Nós estamos prontos, pastor. Nós estamos prontos para esta guerra. Não vai ser um dia, nem vai ser 2, nem vai ser 3, mas vai ser enquanto o Senhor determinar. A peleja o Senhor está na frente, mas o Senhor quer homens que se posicionem, homens que guardem a palavra, que tenham compromisso. Não é com o homem Harley, mas é com o servo, é com o ministro, é o que representa. Deus não colocou por acaso esse homem aqui, Deus colocou para que ele guie. Então, homens, gritem, clamem agora o céu, sustenta o pastor, sustenta a igreja. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui para toda boa obra, em nome de Jesus. Grite, grite, homem, grite, homem, grite aos céus. Peça força, peça força, peça força, peça força, peça sabedoria, peça graça, sustente o braço do pastor. Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estas vidas. Obrigado, homens. Obrigado, homens, porque se posicionaram. Obrigado, homens, porque vieram à frente. Obrigado que fizeram, Senhor Deus, aquilo que o Senhor queria. Obrigado. Obrigado, dizem os céus. Obrigado, dizem os céus. Obrigado, dizem os céus. Seja toda a honra e toda a glória. Eu estou aqui, ó. Segura aí, quem mandou soltar? Dá uma forçadinha assim, ó, para ver se esse homem está segurando mesmo. Segura aí, irmão, tá fraco? Comeu hoje não? Tem que segurar, irmão, é o que está sendo dito hoje. Nós temos que estar juntos, gente, ó. Nessa unidade aqui não tem inimigo que vence. Nessa unidade aqui nós venceremos na força do Senhor. Sustente um ao outro, ajude um ao outro, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, homens, estamos juntos.